Olá, minha amiga, tudo bem? Eu estou muito feliz e quero te agradecer pela sua companhia, por estar comigo em mais uma aula, a segunda aula do nosso mini curso de pintura em tecido. Oportunidade que está bem aí, pertinho de você e que vai mudar a tua vida literalmente. É você mesma que está querendo sair da rotina, fazer algo diferente, alguma coisa que te faça feliz. Então, vem comigo! Sou Maria Radatz, professora de pintura em tecido e estou aqui para te ajudar. E eu sei muito bem como fazer isso. E hoje eu disse que te mostraria na prática como fazer parte desse amplo e fantástico mundo da pintura em tecido. Para você que acha que é muito difícil, que isso não é para você, que você não vai conseguir, eu tenho que te falar, você está muito enganada. Eu tenho um método simples e fácil. Fácil de fazer, fácil de entender. E eu te garanto que em poucas pinceladas você sairá pintando. Tenho várias alunas de diversas idades que se superaram e hoje fazem trabalhos incríveis. E eu vou te mostrar isso na prática. Então, vem comigo. Vamos para a prática pintar sem mistério. Eu escolhi um desenho bem simples que é uma maçã, já passei para o pano, para o tecido branco de sacaria usando o lápis. Então eu passei o meu risco para o pano. Agora vamos para a pintura. Bem simples e bem rápida. Você também precisa entender os movimentos. Então eu defino o centro, aí eu venho com esse movimento subindo com pinceladas não reta, ela está meia viradinha, olha. Quanto mais para a ponta, pinceladas menores. Sem mistério nenhum, né? Então, com esse é o movimento que nós vamos usar para pintar a folha. Um dos segredinhos da pintura é você fazer o contorno com a tinta virada para fora. Então, eu venho contornando a folha com a tinta virada para fora. Aí esfumaço ela do outro lado da mesma forma. Eu coloco tinta para o lado de fora, isso já vem me dando um acabamento, ó. E eu coloco a tinta e eu trabalho toda a folha preenchida, primeiro passo feito. Segundo passo, eu tenho que iluminar essa folha. Como eu vou fazer? Usando a tinta na cor azul bebê, eu venho fazendo o mesmo movimento. Eu pego aqui do centro da folha e eu faço esse movimento. Subindo. Coloco a tinta e subo. Sem alisar muito a pintura. Do outro lado, coloco e faço o mesmo processo. Se você entendeu esse processo, esses movimentos, então você saberá pintar uma folha. Somente coloquei a tinta e esfumacei. A folha virada é o mesmo processo. Aqui está o centro da nervura, correto? Metade da folha para cá, metade da folha para lá. Como eu quero fazer só a metade, então eu venho com esse movimento, preenchendo essa parte da folha. Somente a metade, que eu quero fazer a metade de uma folha. Toda ela preenchida eu faço o mesmo processo. Eu pego da ponta e eu venho contornando. Quanto mais tortinho, mais bonito fica a tua folha. Reforçar um pouco a nervura. E já venho iluminando. Não preciso lavar o pincel, só limpo no paninho e eu venho iluminando. Eu ilumino e puxo para cá. Fácil, 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 né? Vou estar fazendo outra folha aqui para você entender. É muito simples. Então, eu venho a partir da nervura. Feito a nervura, eu trabalho com esse movimento. Preenchendo toda a folha. Do outro lado do outro lado da mesma maneira.
verde oliva e verde pistache, é o que eu estou usando. Feito isso, novamente eu começo da ponta e eu venho contornando a folha. Da ponta, contornando com tinta para o lado de fora. Cuidar bem o acabamento aqui embaixo. Nada de branco, azul bebê, para ficar uma tonalidade bem suave. Agora sim, eu mudo de pincel, venho com o pincel mais fino, um zerinho, fazendo a nervura e puxando as nervurinhas para o lado. Bem simples também, ó. Essa da mesma forma. Coloco e puxo, bem simples. Vamos para a maçã. Então, o pincel não é muito grande, ó. Um pincel nesse tamanho aqui, número 6, amarelo da Condor. Vamos pintar a maçã. Vamos entender o movimento da maçã. Eu venho com vermelho vivo e a maçã ela é redonda, certo? Ó, ela é redonda. Então, eu tenho que vir com esse movimento no mesmo formato que a fruta é. Certo? Então, eu venho com vermelho vivo. Com esse movimento. Todo ao redor da minha fruta, a maçã já tá definida com o vermelho vivo, certo? Agora eu venho com o amarelo ouro. E eu venho colocando o amarelo ouro e fazendo essa fusão com a fruta. Eu venho com o amarelo ouro fazendo essa fusão, entrando lá para o vermelho vivo. O amarelo ouro entrando lá para o vermelho vivo. Fundindo as duas cores. Aqui mais redondinho, né? Ela vai indo pro centro da maçã. Então, eu tenho que mudar o movimento. Não é difícil, é só você acompanhar o formato da fruta que você não se perde. Então, usei vermelho vivo e amarelo ouro. Agora, eu quero iluminar um pouco a maçã e eu vou estar usando o amarelo limão. Amarelo limão é mais claro que o amarelo ouro. E eu vou fazendo o mesmo processo. Aqui no centro, eu posso fazer movimentos circulares, dessa forma. E eu venho fazendo essa fusão desse lado também, entrando uma tinta na outra. O que não pode acontecer é de ficar separadas as tintas, mas elas têm que se mesclarem entre si. Agora eu venho com a tinta púrpura. Na cor púrpura, eu venho fazendo o contorno da minha maçã, já dando um acabamento para ela. Então, tinta para o lado de fora. Pode notar que, ó, ficou bem parelhinho. Já vem dando um acabamento. E assim eu venho contornando toda a maçã. Essa parte de cima aqui, cuidar, né? Fazer um pouquinho mais devagar e puxa para o centro. Tinta para o lado de fora, não esquecer, é uma dica muito importante. Fazendo esse movimento. Com a própria tinta do pincel, eu venho trabalhando, fazendo essa junção de cores. Nessa parte de cima,
eu venho fazendo para baixo, ó. Coloco a tinta e eu venho puxando para baixo. Desse lado da mesma forma, eu coloco a tinta e venho trabalhando ela com esse movimento para baixo. Se eu ver que tem necessidade, eu escureço um pouco mais, mas é opcional, posso fazer do tom que eu mais gosto, né? Agora sim, com a tinta na cor marfim, eu venho iluminar essa maçã. Nada de pôr branco, não existe branco na fruta. Então temos que ver, eu quero iluminar, eu vou colocar um pouquinho de marfim aqui no centro e vou dar uma leve trabalhada, nada de iluminar muito. Nessa parte eu posso colocar um pouquinho também e bem suave fazendo essas pinceladas. Nessa parte de cima, também aí é subindo, com esse movimento mais curtinho, eu venho subindo. Com a tinta verde oliva, eu saio aqui de dentro e venho puxando, fazendo o cabinho da maçã. Vou colocar um pouquinho mais de púrpura aqui para ver que o cabinho tá saindo bem lá de dentro, né? Ilumino um lado só do cabinho. Agora, para a nossa maçã não ficar voando, nós vamos fazer um chãozinho com esse movimento que vai e vem, bem cuidado, rente a fruta. Eu venho fazendo esse movimento. Sem tirar o pincel, ó, venho fazendo esse movimento. Fazer um chãozinho para ela não ficar no ar, né? Então, quanto mais para fora, tem menos tinta no pincel e a tonalidade já vai ficando um pouco mais clara. Me digam, acharam difícil de pintar essa fruta? Entenderam os movimentos? Então, você pode pintar. Do outro lado, da mesma forma, eu trabalho e venho para o centro. Os cortes aqui embaixo das outras pétalas. O miolo. Só uma palhinha do que vai ser o assunto da nossa próxima aula. E com essa técnica, as opções são ilimitadas. Você pode estar fazendo muitas peças como jogo de cozinha, jogo de banheiro, jogo de toalhas, pano de prato, tapetes ou peças avulsos e muito mais que a tua criatividade te levar. Afinal, é o fantástico mundo da pintura em tecido. Então não perca a próxima aula que tem novidades para você e não se esqueça, comente o que você está achando das aulas e eu te vejo na próxima. Um grande abraço!